efeitos temidos dessas medicações. Eu queria que você comentasse, né, Zé? De um lado, a tansolosina tem o problema, o risco da queda de pressão. Por isso que a gente orienta, tem algumas orientações em particular. E do outro lado, a finasterida e a dutasterida, elas... Esse efeito da queda da pressão relacionado à tansulosina e à doxazosina já é bastante conhecido, como você falou, e faz parte da nossa recomendação diária, né? Todo paciente que vai iniciar essa medicação, ele recebe essa orientação para fazer o uso do remédio à noite, de preferência antes de dormir, porque caso ele tenha esse efeito colateral, ele vai ter um desconforto mínimo por estar dormindo, né? Raramente tem algum paciente que contraria essa indicação e usa a medicação de dia e tal, e de repente ele sente algum desconforto, aí ele lembra que foi orientado para ele tomar à noite e tal, e resolve o problema. Um ou outro paciente, menos de 10% dos pacientes, acaba tendo esse efeito colateral, e um percentual menor ainda tem um desconforto tão importante como tontura, desmaio, que chega a levar a algum problema mais grave e, obviamente, a suspensão aí da medicação, né? Então, a tansulosina e a doxazosina tem, talvez, como principal efeito mais importante, essa história da queda da pressão. Outro efeito... Mas é raro também, É não raro, não é é, raro, é raro. Acho não é que não uma... deve ser um medo. Não é Isso comum. sempre é Não. orientado, não é comum, e os pacientes não devem deixar de tomar por conta disso, porque o benefício vai ser evidente em poucos dias de uso do remédio. Perfeito. Talvez 3 dias aí o paciente já está urinando melhor. Outro efeito que, antes de pular para a parte sexual, né, Na parte sexual também, né? Do alfa-bloqueador. Exato. Outro efeito que não está relacionado à disfunção erétil, mas também é da parte sexual, é que a tansulosina, embora ela seja mais segura em relação à queda da pressão, ou seja, ela tem um risco menor de baixar a pressão quando comparado com a doxazosina, ela tem um risco um pouco maior de alterar a ejaculação do paciente. Perfeito. Em graus variados, né? Tem o paciente que ejacula um pouco menos de líquido, tem paciente que passa a não ejacular nada. E se isso não foi comentado na consulta, o paciente entra em pânico, porque ele começa a tomar um remédio e de repente ele tem ereção, tem orgasmo, mas na hora da ejaculação não sai líquido nenhum. Ele no outro dia de manhã está batendo na porta do urologista querendo saber o que está acontecendo, e aí é um risco que existe em relação ao uso da tansulosina, porque você tem um relaxamento ali da entrada da bexiga, né, fazendo com que haja uma facilitação no retorno do sêmen, que é o que a gente chama de ejaculação retrógrada, além de uns outros efeitos ali na região da vesícula seminal, que faz a contração para eliminar o sêmen e tal. Então, de uma forma que isso impacta na eliminação do sêmen. Então, como principais efeitos colaterais de tansulosina da tansulosina, eu diria que é o risco de baixar um pouco a pressão e de alterar o sêmen. A doxazosina tem um risco menor de alterar o sêmen, também pode impactar, mas o risco, por outro lado, de baixar a pressão é muito maior, certo?